falar muito e enrolar muito para um cliente que está, por exemplo, com uma urgência muito alta, às vezes atrapalha também. Cada técnico, ele entende um pouco mais de cada coisa do sistema. É normal. Sim. Cada pessoa, ela desenvolve uma habilidade maior em cada setor do sistema. Porque assim, se você não tiver com calma no atendimento, às vezes você pode piorar a situação. Fala, comandantes, bem-vindo a mais um Comadcast. E hoje o assunto é um assunto diferente, vamos falar sobre suporte técnico e vamos trazer os bastidores, na verdade, da área de suporte técnico para o dia a dia do nosso cliente, né? Às vezes o cliente é atendido ali, mas não sabe o que se passa por trás ali das câmeras, por trás do atendimento ao cliente. E nada melhor do que falar sobre isso com a nossa líder de suporte, Bruna Andrade, né? Tudo bom, Bruna? Prazer ter conosco. Ela que já tem mais de 6 anos nessa área, a nossa líder de suporte técnico. E ela vai falar pra gente hoje um pouco sobre isso. Como que funciona os bastidores do suporte técnico, até para os nossos clientes saberem como é que funciona isso. E eu vou começar te perguntando o seguinte, Bruna. O que um bom técnico, precisa ter para prestar um bom atendimento ao cliente? A gente sabe que tem vários tipos de atendimento ao cliente. Aquele mais técnico, aquele mais básico, aquele mais urgente. O cara está com caixa parado, precisa resolver logo o problema dele. Mas o que é essencial para o técnico para ele prestar um bom atendimento? Olá, bom dia. Eu sou a Bruna. Bom, para um técnico, para ele ter... É imprescindível no atendimento, ele tem que ter paciência, né? A primeira é imprescindível é a paciência, porque ele está lidando com pessoas. Então, a partir do momento que você inicia um chamado, né? Que você pega ali o atendimento, você vai começar a entender a situação, a primeira coisa que você tem que ter é paciência. Olhar, verificar o que a pessoa está precisando naquele momento, né? Entender a situação, porque muitas das vezes, por o cliente estar precisando em uma certa urgência, às vezes está ali no fluxo de atendimento, com o cliente dele também esperando, né? Às vezes a pessoa também não consegue se expressar da maneira correta, o que ela realmente está precisando. É uma habilidade que o técnico precisa ter, né? Com certeza. Que a gente falou ali, entender o que ele quer, né? Ele fala uma coisa, mas na verdade ele quer outra às vezes. Né? Isso. Então, assim, primeira coisa é paciência. Escutar o cliente, às vezes o cliente manda áudio, manda uma foto, explica pela mensagem mesmo. Se a pessoa conseguir te passar o que ela quer realmente, você pode já iniciar o atendimento. Mas se você não entender, você não consegue resolver. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, paciência para ouvir o que o cliente quer, entender a situação e depois tomar uma atitude. Né? O que seria a próxima atitude? Perguntar o que ele já fez para resolver aquele problema. Muitas vezes a pessoa ela tenta resolver de uma forma, às vezes não consegue. Aí tenta de novo, às vezes piora. Então, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, verificar o que o cliente já fez, né? E tomar as devidas providências, né? Em seguindo o atendimento. E você falou de paciência. Você acha que paciência é o que mais exige da equipe no suporte? Eu acho que é o que mais... É muito importante. Porque assim, se você não tiver com calma no atendimento, às vezes você pode piorar a situação. Porque o cliente ele já chega para você com uma necessidade, muitas das vezes, urgente. Então, se é urgente para ele, ele vai chegar, às vezes, apressado, vai falar rápido, às vezes vai dizer que está precisando disso, mas não é. Então, você tem que ter paciência para entender primeiro a situação e depois tomar uma atitude. Então, tu acha que, às vezes, o técnico de suporte é quase um médico que lá está tentando diagnosticar o cliente, né? Então, o cliente fala, meu caixa está parado. Aí você vai ter, tá parado por quê? O que aconteceu? Às vezes é porque não tá ligando o computador. Aí no final da conversa que você vê que é isso. Às vezes é porque o cara errou a senha, não sabe a senha. Enfim, são N motivos que isso pode acontecer. Inclusive, como é que a gente faz isso? Como é que é uma trajetória que a gente pode fazer para identificar com o cliente o que está acontecendo, qual é o real problema? O cara falou, vou te dar um exemplo, né? O cara falou, meu caixa está parado, não está funcionando. Ou seja, eu estou com a empresa parada, não estou faturando. E aí, como é que eu diagnóstico isso no cliente? Bom, primeira coisa, se ele está parado, algum problema ou mensagem de erro aconteceu, né? Partindo do princípio que o computador está ligado. Porque muitas das vezes, né, a pessoa, não está ligando o meu computador, ele quer que a gente também auxilie nessa parte. Só que como a gente é empresa de software, a primeira parte que a gente tem que partir do princípio é, se está tudo funcionando com o computador, então tem alguma coisa faltando no sistema. Então, a gente vai verificar o que é, né? Meu caixa está parado. Por que ele está parado? Apareceu alguma mensagem de erro? O técnico, a primeira coisa que ele tem que perguntar, se o atendimento iniciou de uma forma, vamos dizer assim, vaga,
Exemplo, o cliente chegou para a gente, meu caixa está parado. Uhum. Estar parado, ele pode ter uma mensagem de erro, o sistema pode estar travado, o computador pode ter parado. Existem várias situações. Então, a primeira coisa é identificar o porquê que está parado. Uhum. Primeira coisa que eu perguntaria apareceu alguma mensagem de erro? Se o cliente disser sim, a gente vai, você poderia me mostrar? Então, primeira coisa, identificar o erro. Depois de identificar o erro, é que a gente vai tomar uma providência. Se for uma coisa operacional, exemplo, meu carro está parado porque a pessoa não sabe fazer a operação, ou o funcionário se enganchou em alguma coisa ali, identificar aonde o porquê está parado. Né? Você parou aonde? Qual operação você tentou fazer? Apareceu uma mensagem de erro. Beleza, apareceu uma mensagem de erro. Você pode mostrar em qual operação? Aí sim a gente consegue começar a identificar, né? O nosso sistema é bem intuitivo, então ele já orienta bastante o cliente o que ele deve fazer, né? E no geral o cliente não consegue resolver sozinho. Só que quando você está com, a gente falou do caixa agora, então quando você está com um problema no caixa, onde o caixa precisa ser resolvido rápido, às vezes o cliente nem tem tempo para isso. Ele está com o cliente aqui, o cliente dele aqui querendo comprar logo, ele quer resolver logo, ele sabe que se ele tentar sozinho vai demorar mais. A pressa, né, então, também ali. Então o ponto que o técnico precisa identificar também é se é urgente. Se aqui é urgente, se aqui precisa ser resolvido rápido, se for, a gente vai lá, resolve logo o problema do cliente rapidamente. Às vezes o atendimento ali na conversa com o cliente está um pouco mais lento, não está conseguindo entender o que o cliente quer. A gente vai entrar em contato com o cliente para saber o que aconteceu realmente, para resolver o mais rápido possível. O importante é o cliente não parar. Então, se você usa o nosso sistema, você tem toda essa parte aí. E também a ligação é muito importante, né? Se a pessoa está tentando falar ali qual o problema, às vezes ela não está conseguindo se expressar por conta da urgência, às vezes o cliente está ali pressionando ela, resolve isso aqui, eu preciso ir embora, eu tô com um menino, comida no fogo e tal, preciso resolver isso aqui. E se você não está conseguindo repassar ou não está fluindo tão bem o atendimento pela pressa ali e tal, a ligação às vezes resolve muito rápido. Então a ligação ela é bem imprescindível também para essa questão do suporte. Primeiro a paciência, né, que a gente falou no início, e depois identificar o problema e em seguida aplicar a solução de forma mais rápida possível, né? E tu acha que, Bruno, que o suporte precisa ter uma aptidão para gostar de resolver problemas e gostar de ajudar pessoas, Com certeza. sentir lá que você resolveu aquela dor daquele cliente? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito que o suporte técnico, né, a função suporte técnico, a pessoa ela tem que ter pelo menos ali um perfil, porque lidar com pessoas é difícil. Quem trabalha com o público sabe disso. E lidar com pessoas de forma online, onde você não está frente a frente com a pessoa e ela pode falar o que ela quiser para você e ela pode falar, às vezes, um pouco mais firme, um pouco mais... chega a ser... Às vezes acontece a pessoa falar até um pouco mais chateada com você, né? A pessoa tem que ter, além da paciência, ela tem que ter empatia. Ela está com um problema, ela precisa resolver. Se colocar no lugar do outro. Porque o que acontece? Quando você tem um problema e você quer resolver esse problema, você faz de tudo para resolver. Do mesmo jeito, o seu cliente, ele tá com um problema, ele chega para você com uma dor. Então, você tem que ter a empatia, a paciência de escutar ele primeiro e também a perspicácia e a rapidez de resolver o problema dele. Porque se você ficar, às vezes, ali tentando entender e a pessoa não tá conseguindo te passar o que ela quer, às vezes ela não tá conseguindo por conta da pressa. Então, se ela tá com pressa, liga, fala ali, vai atrás de resolver. Isso também é muito do perfil da pessoa. Querer resolver aquela questão, ser rápido, ter é realmente perfil, na minha opinião é perfil. E quando você falou de paciência e tudo mais, e quando a gente tem que lidar com um cliente estressado, ele já chega estressado, eu sei, e não é correto isso, né? Mas às vezes o cara tem problemas pessoais, ou tá lá estressado com a situação, por exemplo, do caixa, né? Que a gente deu um exemplo. Então ele vem com toda aquela energia lá, como é que o suporte faz para não absorver aquilo, né? Porque também tem um outro lado humano, o cara que tá falando não pensa, mas tem um lado humano ali do suporte que tá recebendo toda aquela carga negativa. Com certeza. Que ele tá passando. É bem difícil. Tipo assim, vamos lá. Se o cliente ele chega com uma certa rispidez para você, muitas das vezes, pelo menos ele leva no âmbito nordestino, né? Diz que seja, a pessoa fala muito calma com você, não, esse daí não resolve meu problema, não. Essa devagareza todinha aí. Muitas das vezes você falar muito e enrolar muito para um cliente que está, por exemplo, com uma urgência muito alta, às vezes atrapalha também. Então,
identificar o perfil do cliente é muito importante. Se a pessoa ela chega para você, ela já falou um pouco chateada, já falou um pouco de rispidez, e você posterga muito o atendimento, olá, bom dia, como é que a gente pode te ajudar? Facilita mais ainda. Né? Facilita mais ainda que ele piore a situação, que ele fique mais chateado. Muitas vezes ele já chega, ó, rebola uma foto, uma coisa, ó, tá dando esse erro aqui, eu quero que resolva, né? Se não resolver, e liga, às vezes a pessoa tá apressada. Então, todo ser humano que tá apressado, ele quer resolver o problema dele. Se ele quer resolver o problema dele, ele quer rapidez. Então, muitas das vezes você tem que levar, tirar... como às vezes eu falo muito isso lá no suporte. Você tem que entrar no personagem. É um ponto, é verdade. Você tem que entrar no personagem. Você entra num personagem, né? Com certeza, você tem que entrar. Porque você não é resiliente todo dia, direto, né? Não é impossível. Ninguém é. Então, realmente você tem que entrar no personagem, né? Continua que tá Com falando certeza. legal isso aí. Verdade. Então, quando você entra no personagem e você abrange aquela forma, eu sou um atendente e eu vou resolver o seu problema. Então, eu tenho que levar, primeiro, a paciência, como a gente já falou várias vezes, mas também a empatia, né? Ó, ele tá com um problema, eu preciso resolver rápido, porque se eu não resolver rápido, também ele vai piorar ali a situação, que a gente vai ficar mais chateado. Né? Então, paciência, mas também, né? Perspicácia para resolver o problema, rapidez também. Uma coisa que o suporte precisa ter tanto ter paciência, mas também ser objetivo. Isso. Porque às vezes tem cliente também que conversa, posterga, e a gente também tem os outros clientes para atender, mas também a gente não pode ser ríspido com o cliente, a gente tem que ir direto ao ponto, resolver o problema dele, né? Exatamente. Mas de uma forma tranquila lá, que todo mundo fique satisfeito. Então é quase que... Acaba que você evolui muito a sua habilidade de comunicação, só que, inclusive, um ponto, né, no suporte. Você acha que passar o dia todo atendendo, conversando com o cliente, se você não tem uma bateria social tão grande, no final do dia você tá cansado, né? Tá cansado. A mente cansa bastante. Eu acho que o pessoal fala muito, você trabalha no ar-condicionado. Meu amigo, se você trabalhar com pessoas e mentes, são seres humanos, cada pessoa pensa de um jeito, né? Exatamente. É diferente, então a pessoa acaba levando ali uma carga emocional para casa, às vezes um pouco maior, né? E como eu falei no início, a pessoa tem que ter perfil. Porque se ela não tiver perfil de gostar de resolver problemas, de gostar de atender, de ter paciência e tal, ela não... E o suporte também entra a parte de pressão. É um local onde tem muita pressão, né? Com certeza, a pressão. Pressão, porque são vários problemas de clientes. E aí uma coisa que a gente faz muito aqui na empresa é tentar não trazer pressão para o nosso time de suporte. Exatamente. Porque já vem a pressão interna do cliente. Não faz sentido você trazer mais pressão para o suporte. A gente tem que conseguir tratar de forma mais leve possível o time para que eles consigam ali absorver e ninguém peça arrego aí depois do tempo, né? Que é pesado, realmente o suporte é pesado, não é para qualquer um, realmente. Mas uma coisa boa, o suporte, pelo menos assim, a nossa equipe, ela é muito unida. Então isso ajuda bastante no convívio do dia a dia. Às vezes você pega um cliente às vezes um pouco mais ríspido e tal, ou às vezes você pega um atendimento que está um pouco mais difícil de ser consertado, porque todas as pessoas, elas têm uma vocação. Né? Cada técnico, ele entende um pouco mais de cada coisa do sistema. É normal. Sim. Cada pessoa, ela desenvolve uma habilidade maior em cada setor do sistema. Então, muitas das vezes, às vezes chega o atendimento e a pessoa está com um chamado que não é a sua especialidade, mas ele quer resolver. Então, a equipe também, o âmbito de trabalho ajuda muito. Bom, Bruno, e você, com tanto tempo de experiência no suporte, mais de 6 anos, já, você deve ter algumas histórias, muitas histórias, na verdade, sobre suporte técnico, suporte que você fez, que te trouxe aquela satisfação de ter resolvido o problema do cliente, uma história maluca aí que você deve ter, com certeza. Fala aí pra gente, compartilha com a gente. História a gente tem demais. Eu falo muito que nesse tempo que eu sou técnica, já aconteceram tantas e tantas situações que às vezes você esquece, porque todo dia eu conheço uma pessoa diferente. Imagine você, todo dia você vai dar um treinamento para uma pessoa, por exemplo, aí acontece muito isso. Eu dou um treinamento para uma pessoa de manhã, exemplo. Eu vi a fisionomia dela, eu sei o nome dela, mas ela passa por mim na rua, eu não lembro dela. E a pessoa, oi, tal, amiga, não te conheço. Mas acaba que também, eu sei que tem isso, mas também tem a parte no suporte técnico. As pessoas que marcam, né? Você marca as pessoas e elas também marcam você. Uma coisa, vantagem, eu já fui suporte também, então, muito tempo, então é uma vantagem também que você conhece muita gente. Você faz amizade, faz network, né, de repente. E aí entra a parte também, Bruna, do suporte presencial, que tu faz ao cliente, né? Tu prefere
da sua vida de suporte ali, que você já passou muito tempo? Você prefere suporte presencial ou suporte remoto? Na minha opinião, o suporte presencial ele cria um vínculo maior com o cliente. É. Então ele associa a sua pessoa Uhum. à empresa, né? Uhum. Ó, esse técnico aqui, ele toda vida que vai, ele vem e resolve o meu problema, Sim. né? Mas o suporte online, muitas das vezes no dia a dia, também acontece esse vínculo, né, de forma online. Ele não associa a sua fisionomia, mas ele associa o que você resolveu para ele. Uhum. Às vezes ele tá com uma dor maior e a pessoa resolve um problema rápido ali, um agradecimento gigante. Ah, muito obrigado, você foi ótimo e tal. Tem atendimentos que realmente marcam a gente, mas eu acho que toda a trajetória é muito importante. Eu já tive de atender clientes mais jovens, de atender clientes mais meia-idade, também já tive de atender clientes de mercadinho, por exemplo, que por muitas das vezes exigência fiscal, né, precisou colocar ali o sistema, alguma coisa assim, e pela necessidade, né, encontrou no sistema muitas vezes uma correção, muitas vezes para a empresa dele, porque às vezes a empresa está ali só mesmo. Uma coisa que acontece, Bruno, também é que, por exemplo, para você é mais um cliente que você está instalando, suporte, a gente faz isso todo dia, direto. Mas para aquele cliente específico, você está mudando a vida dele lá, você Sim, está organizando o negócio dele, você está ajudando a organizar o negócio dele. E aquilo para ele é único, né? exatamente. É um ponto positivo que acontece muito com o nosso time. A gente preza muito por bom atendimento ao cliente, né? A gente tem todo um trabalho para isso. E aí parte também a gente tratar bem o nosso time, para que o nosso time trate bem o nosso cliente, é claro. Mas cada cliente novo que você atende, que você ensina ele a utilizar o sistema, porque o sistema ajuda você a organizar o seu negócio. Com certeza. Porque acaba que ele tem processos no sistema que faz você executar aqueles processos sem você perceber, você organizou o seu negócio. Com certeza. Né? E aí, muitas vezes, e tem cliente que você chega lá presencialmente mesmo, falando, dá o treinamento para o cliente, e ele te olha com cara de admiração. Nossa, como essa moça sabe tanto isso, né? Como é que ela sabe disso? Como é que ela decorou isso aqui? Com certeza. Eu acho que a maior satisfação de um técnico é chegar no local, numa empresa, às vezes empresa muito grande, por exemplo, eu já tive de empresas muito grandes, fora da cidade, fora daqui de Limoeiro, pelos arredores, né? A gente chegar numa empresa muito grande e que não tinha uma organização tão boa, ou não tinha um processo tão legal já estabelecido, mas que com o sistema ele viu uma solução. E ali, muitas das vezes aqui numa conversa com a pessoa, né, com um empresário, a gente vê o olhinho brilhando, pensa, isso aqui vai resolver o meu problema demais. É muito satisfatório, porque a gente vê a entrega que o nosso produto, ele realmente é um ótimo produto e que as pessoas que têm o nosso sistema, né, ali no momento que você está dando treinamento, que você mostra uma ferramenta que ele não tinha, que ele vê uma solução para vários problemas dele, que ele aponta para você, rapaz, isso aí vai resolver o meu problema. Rapaz, isso aqui vai resolver um problema do meu funcionário lá atrás, que está na expedição, que precisa fazer uma coisa. Entendeu? É muito satisfatório. E principalmente quando a pessoa te olha, realmente como você falou, com olhar de admiração, que você sabe fazer aquele processo, como você aprendeu. Muitas das pessoas, muitos dos clientes, você fez faculdade de quê para fazer isso? Eu faço faculdade de quê para fazer o que você faz? Aí... Você acaba ganhando fãs, porque você vai resolvendo o problema das pessoas, e as pessoas não esquecem. As pessoas esquecem... Elas não esquecem como você fez ela sentir, né? Ela se sentir especial, que fez o negócio dela andar, que você ajudou ela naquela situação específica, né? Com certeza. Ela nem associa tanto, porque eu adquiri o software e resolvi isso, e faz parte do pacote. Não, ela pessoalmente fala, principalmente quando é atendimento pessoal, né? A pessoa entende que Bruna resolveu o meu problema, né? Exatamente. E isso acontece não só no presencial. Isso acontece muito no online, né? O atendimento online, às vezes você tem que atender ali uma pessoa 2, 3 vezes no mês, com demandas específicas, né? Às vezes a pessoa ela cria um vínculo com você. Às vezes ela já fala no suporte de, não, eu quero falar com a Nayane, eu quero falar com a Bruna, eu quero falar com a Milena, né? Porque cria um vínculo ali de resolução. Eu sei que se eu falar com ela vai resolver o meu problema. Então fica mais... esse vínculo, ele acontece bastante. E principalmente no presencial, né? Porque no presencial, tá lá, o cliente tá vendo você falando ali. Aí ele te olha com uma cara de admiração. Como você sabe isso, Bruno? Será que você fez faculdade? Qual a faculdade que eu faço? Como é que eu me torno que nem você? Você acaba criando admiradores também. Porque você resolve o problema do cliente, você fala, quer não, você fala bem, né? A pessoa tá falando e às vezes isso aqui. tem um cliente, por exemplo, o cliente que não tem muita aptidão com informática. Né? Eu já peguei muitos clientes que não... Na verdade,
uma boa porcentagem dos clientes que a gente pega, às vezes não tem essa aptidão com informática, né? E acontece muito essa questão de a pessoa começar a falar e ela, tipo assim, eu demoro quanto tempo para aprender o que você aprendeu? Você demorou quanto tempo para aprender o que você aprendeu? Aí eu sempre falo a frase bem clichê, eu sempre uso essa frase e ela ajuda bastante. Cada pessoa tem uma curva de aprendizado diferente. Então, às vezes, a forma que eu ensino para você não vai ser eficaz para um outro cliente, né? Então, essa parte também de você verificar e analisar o seu cliente, né? Ver qual o perfil dele, o que vai funcionar também no aprendizado dele também é muito importante. Inclusive, Bruno, eu estava conversando com um técnico nosso esses dias, que ele era a parte técnica, né? E aí eu conversando com ele, falei assim, cara, o suporte, a vantagem do suporte técnico também é que você se torna mais inteligente, porque você se torna muito capaz de resolver problemas. Você fica uma máquina de resolver problemas. E isso se estende também para a sua vida pessoal. Com certeza. Quando acontece um problema, você já imagina um monte de soluções possíveis, já começa a calcular, já vai lá e resolve o problema. Sim. E a inteligência, ela é medida pela capacidade que você tem de resolver problemas. Com certeza. E principalmente em situações de pressão, que é o que ocorre no suporte. Então, você está com a pressão em cima de você e você tem que achar a solução para aquele problema. Exatamente. Você fica treinado no fogo, né? E aí você desenrola isso aí muito bem. Né? Com o tempo se torna uma máquina, que é uma máquina Bruno hoje. E é muito interessante essa questão, porque às vezes pelo tempo que eu tenho de técnico, né? Eu já tive muitos parceiros de trabalho. E tem pessoas que têm o perfil para aquilo, desenrola aquilo muito rápido. E tem pessoas que já não têm tanto perfil, tem que ser um pouco mais trabalhada ali e tal, tem que ter um pouco mais de conversa, tem que ter um bom treinamento para aquela pessoa conseguir passar a informação que a gente quer. Então, no dia a dia também a equipe, ela ajuda muito. Né? E quando você falou que resolução de problemas, o técnico ele está sempre em desconforto. Né? Tirar a vida realmente é sempre tirar você do conforto é o que faz você se elevar de nível, né? Então, o técnico, ele tá a todo momento não sendo testado, mas sempre ali com um problema diferente para resolver, com uma coisa diferente que nunca viu, com uma situação diferente, com um processo diferente. Então, realmente, como você falou, você fica mais inteligente. Bom, e pra gente concluir nossa conversa, Bruna, que tá muito boa, né, sobre suporte, trazendo o cenário do suporte aqui, dos bastidores, para os nossos clientes saberem, ouvirem. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes aqui, ou telespectadores, depende de onde você está assistindo ou ouvindo a gente, seja no Spotify, no YouTube. Inclusive, deixa o like aí, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não fez isso, tá bom? Porque aqui tem muito conteúdo aqui de valor para você. Deixa um recado pra gente, né, para os nossos ouvintes aqui. Se você pudesse fazer os clientes enxergar uma coisa que ocorre no suporte técnico aqui, humanizar, né? Não é só chegar, tô com tal problema, mas entender que às vezes o problema demora a resolver, porque às vezes tem um ser humano por trás que resolve o seu problema. Qual o recado você poderia dar pra gente? É bem importante. Sempre que a pessoa tem um problema, né? Ela quer resolver o mais rápido possível. Só que sistema, software, né? A gente tem uma equipe por trás. Então, todas as pessoas que estão ali para lhe atender, elas estão tentando ao máximo, né, resolver o seu problema, de acordo com a especialidade delas. Então, a empatia ela tem que acontecer não só para a gente, mas também para o nosso cliente. Né? Então, a gente sempre pede muita paciência para os nossos clientes, a gente tenta resolver o problema deles o mais rápido possível, mas eu acho que é isso. Paciência. É isso aí, paciência que vai dar tudo certo. Nosso time está aqui pronto para resolver o seu problema. Para a gente, suporte não é diferencial, é obrigação. Então, se você ainda não conhece o nosso software, eu vou deixar o link aí embaixo do nosso site, nas nossas redes sociais, para você acompanhar e entender um pouco mais sobre o nosso sistema, que vai ajudar o seu negócio. Tá bom? E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, Bruna, por estar aqui com a gente, por ter esse bate-papo muito bom conosco. E eu vejo você no próximo podcast.